Voltamos, já verifiquei quem foi a ganhadora, né? As ganhadoras que... quem ganhou o sorteio foi a psicopedagoga Elaine, que também está fazendo uma live agora, nesse mesmo horário, no canal dela. Então, daqui a pouco eu aviso. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. E para quem... Oi, Letícia. Olha, gente, vai mandando aí o aviãozinho para chamar o pessoal que tem interesse nesse assunto. Acho que é um tema sempre muito importante, né? Sempre muito é um tema também que nos preocupa. Mesmo que seu filho ainda não, de repente, seu filho, sua filha ainda não está nessa fase, mas daqui a pouco chega. Vai mandando aviãozinho pro pessoal. Vai mandando aviãozinho, vai chamando todo mundo. E para você que for assistir esse vídeo depois, porque ele vai ficar salvo lá no IGTV, você também pode mandar perguntas, escrever nos comentários, porque é um tema que vai virar e mexer e a gente vai voltar aqui, viu? Então você que tá vendo pelo IGTV agora, já gravado, não tem problema não, que você não tava ao vivo. Um beijo também pro Nicolas. Muita saudade dele. Seja bem-vinda, Lília. Lília, minha colega, a vida, posso dizer quase que a vida inteira, né? Estudamos juntas, fizemos normal juntas. E continuamos caminhando nessa vida de escola. A gente já se encontrou em posições diferentes. Muito legal, né? Estudamos juntas, depois em outro momento nos encontramos, eu professora, ela aluna. Em outros momentos como profissionais. Então, sempre encontros muito felizes. Pessoa muito bacana. Seja bem-vinda, Ângela. Tá chegando aí para conversar com a gente. Vamos... E vocês podem ir mandando as perguntas por aqui, tá bom? Manda o aviãozinho, ó, tem um coraçãozinho aí do lado, vai apertando no coraçãozinho para poder mais gente chegar, pra gente conversar nessa noite de quinta-feira, da nossa live de quinta. Sempre uma parceria maravilhosa, de uma vida, né? Não vamos comentar aqui em que ano foi que a gente se conheceu, não, vai ficar chato. E nada. Acho que nós estamos na nossa melhor versão. Então... Eu também. Esse tema, a gente pensou bastante porque é um tema muito amplo. Por isso eu pedi as perguntas, algumas pessoas me mandaram perguntas bem importantes. E eu decidi ir pelas perguntas porque tudo que você vai falar de alfabetização, você pode falar de qualquer assunto falando de alfabetização. Porque a alfabetização envolve o indivíduo desde o berço. Se a gente for pensar isso em nível assim, de fato, né? Em que momento que ela começa? Ela começa quando a gente começa a trazer para esse ser que está chegando outros assuntos. Quando a gente começa a cantar a primeira música, a gente já está envolvendo ele não exatamente na alfabetização, mas a gente já está tratando com ele de um letramento, que é esse conhecimento de mundo. E quando você mostra uma foto, você já está apresentando um monte de coisas. Bom, mas a gente tem... Eu hoje me deparei... uma das perguntas que chegaram foi até de uma mãe bem angustiada, né? Perguntou assim, porque eu tô muito preocupada com a minha filha, porque ela tá em fase de alfabetização. Aí eu, oi? Não. Aí eu fui conversar com a mãe. Por quê? Ela, dentro do conhecimento dela, a menina já estaria em fase de alfabetização, né? Até dessa conversinha inicial que eu tive. E, na verdade, não é isso. A criança, de fato, está na idade certa, com o desenvolvimento físico, muscular e tudo mais, para a alfabetização aos 6 anos, que é exatamente a idade que ela chega no primeiro ano. Por que o primeiro ano é o primeiro ano, né?
Ele não acontece nem um tempo depois, nem um tempo antes. Porque esta é a idade pesquisada, estudada, em que a criança tem as condições para a alfabetização efetiva, sistemática. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas a idade é essa, 6 anos. Por isso que, assim, a gente tem essa preocupação de quando a criança pula um ano. Mas ela já sabe tudo. Eu penso exatamente, eu posso até fazer minha cara de paisagem, que às vezes eu faço, gente. Mas minha cara por dentro é assim, ó. Sabe tudo? Porque muitas vezes, a primeira coisa que os pais sempre falam é: meu filho é muito inteligente. Ninguém vai chegar na escola e falar assim: meu filho é uma topeira. Ninguém. Meu filho é muito inteligente. E de fato são. As crianças são muito inteligentes. Todos nós somos dotados de inteligência. Mas isso não significa que ele saiba tudo. Ele sabe tudo o quê? Sabe o nome de todas as letras? Isso é tudo? Sabe contar até 50. Aí eu faço assim: essa criança sabe segurar uma tesoura corretamente? Essa criança sabe segurar um lápis? Se eu mandar ela pegar 23 tampinhas de garrafa, ela vai saber? Se eu pedir para escrever uma palavra, ela vai escrever? Então, assim, o desenvolvimento que a escola faz, principalmente dentro da educação infantil, ele é fundamental para esse ser humano ter sucesso. E ter sucesso não é só conhecer as letras. Ter sucesso, bem-vinda, Lídia. Gisele, tá aí de novo. Então, assim, esse desenvolvimento que é feito na educação infantil, sim, a educação infantil pode apresentar o som das letras, porque B com A não faz nada, gente, pelo amor de Deus, né? Apresentar para as crianças que a gente escreve com letras variadas, apresentar músicas escritas, poesias escritas. Gente, a gente pode apresentar esse mundo de letras, esse mundo letrado para as crianças, amplamente dentro da educação infantil. Mas não esquecer que ele tem um corpo para desenvolver, que ele tem que andar em cima da linha, que ele tem que pular dentro, fora, em cima, embaixo. Ele tem um monte de conceitos que ele precisa apresentar com o corpo. Porque o pai que chega lá, ele não é obrigado a saber isso. Ele não é professor, principalmente professor 2, né? Que é o professor de educação infantil, dessa formação de educação infantil até o 5º ano. Ele não tem que saber disso, né? Ele não... porque lá em casa sempre pulamos, mas às vezes a criança pula um ano, mas ela não é desenvolvida emocionalmente para estar no ano seguinte. Porque quem convive com criança sabe que de um ano para o outro as mudanças são muito grandes. Eu hoje estava brincando com a minha filha, fizemos os trabalhinhos e tal, e eu trouxe um jogo para brincar com ela. Qual foi o jogo que eu trouxe? Pega a vareta. Pega a vareta? Que é isso? Pega a vareta. Um jogo espetacular, porque eu preciso trabalhar com ela, e isso precisa ser desenvolvido nas nossas crianças: planejamento, estratégia, coordenação motora fina, leveza de movimento, que se você tiver mão pesada, tu não joga pega a vareta, filho. Se você não souber planejar, você não joga. Se você não tiver um movimento de pinça bem desenvolvido, você não joga, não é? E não é isso aqui que a gente precisa para escrever? Olha a letra cursiva surgindo aí. Gente, eu gosto muito de letra cursiva, mas eu não acho que ela é para qualquer momento na vida. Dentro das minhas postagens tem, acho que no Facebook lá, Espaço Aprender, psicopedagoga Ana Paula. Procura lá. Tem um raio-x de uma mão de uma criança de 4 anos e a mão de uma criança de 7 anos. Só de olhar para o raio-x você já entende por que uma criança de 4 anos não é para estar fazendo letra cursiva. Porque a mão dela não está desenvolvida ainda. Ela ainda está no meio desse processo. Então a gente tem que ter certos cuidados. Isso aí, gente. Vai apertando os coraçõezinhos para chamar o pessoal. A gente tem que ter muito cuidado. Então a criança com 4 anos, né? Voltando lá na pergunta da mãezinha. A criança com 4 anos está em fase de alfabetização? Não. Mas ela está desenvolvendo toda a estrutura para, no momento propício, ela ser alfabetizada com condições, bem preparada. Porque, gente, se eu estou alfabetizando lá a criança com 4 anos,
Será que está me sobrando tempo para eu ensinar a criança a respeitar limite, andar na linha, né? Até porque, por que a gente bota a criança para andar na linha? Porque ela vai precisar escrever numa linha depois que é pequena. Só que a gente tem que começar do grande para o pequeno. Não adianta eu querer começar. Por que os trabalhos, quanto menor a criança, maior é o trabalho? Às vezes eu, mais nova, né? No início, lá bem no início da minha formação, eu ficava assim, mas meu Deus, a criança não é cega. Por que tem um nome em uma linha só, uma folha inteira, desperdício? Dava para fazer um monte aí. Justamente por isso, porque a criança ainda está se encontrando, então ela precisa de espaço. Lembra, primeiro essa aprendizagem passa pelo corpo, não é pela cabeça nem pela ponta do dedo. Aqui é o final, aliás, a cabeça sim, né? Mas a ponta do dedo é o final do nosso processo, né? Então, assim, é uma coisa importante. Aí outra mãezinha, eu quero já emendar. Outra mãezinha mandou aqui, vai apertando o coraçãozinho, gente. Vai mandando coraçãozinho, vai mandando aviãozinho para chamar as amigas, os amigos, quem tá aí no sufoco, passando sufoco por conta desse período, né? Sem a escola, com aulas remotas, as aulas online, a criança, e este ano é o ano de alfabetização, né? Do seu filho, da sua criança, a criança que você acompanha. Chama lá o pessoal. Vai apertando o coraçãozinho, vamos lá. Aí a outra mãe, já de um menino. É normal uma criança com 5 anos não saber copiar do quadro? E essa criança, as duas crianças eu conheço, né? Sim, é normal, é muito normal. O normal é esse exatamente, não saber copiar. O copiar, ele é um processo que vai acontecendo. Não é o mais importante, mas tem a sua importância, né? Na nossa vida cotidiana, a gente é importante a gente copiar. Você precisa copiar um telefone que você viu, você quer uma frase, você quer um anúncio, você quer uma receita. Tem coisas que você precisa do registro. Então, a criança vai precisar aprender a copiar sim. Também lá nesse primeiro ano. E são coisas diferentes, gente. Leitura é uma coisa, escrita é outra coisa, cópia é outra coisa. Quando a gente fala de cópia, a primeira coisa que a gente tem que pensar, meu filho não está conseguindo copiar do quadro. Vamos pensar na idade da criança. A gente vai ensinando a criança a copiar, né? Ela vai precisar, algumas coisas ela vai precisar copiar no caderno e tudo mais. Como é que a gente começa esse processo normalmente na escola? A gente põe um desenho, vamos fazer. Agora você faz o seu, depois você dá a liberdade para a criança completar, fazer outras coisas. Você coloca um nome para ela copiar, né? Que de início é cópia mesmo, o nosso trabalho. O nosso cérebro aprende, gente, com repetição. Meu Deus! O que a Ana Paula tá falando? Então, né, o que é isso? Gente, nosso cérebro aprende com repetição. Só que adianta, pensa no seu corpo. Vou ficar com o corpo da Gisele Bündchen. Deito ali no chão, faço 1000 abdominais. Hoje, continuo comendo igual e não faço mais. Vou estar com o corpo dela? De jeito nenhum. A mesma coisa é a cópia. A gente, por exemplo, falei do nome, né? A primeira coisa que a gente ensina para uma criança é o nome. Qual é o que a gente faz? A gente sempre põe um nome para ela em caixa alta, que é aquela letra de forma, que são os riscos, e ela vai copiar primeiro nos riscos, né? Por exemplo, Márcia, o M, né? O A, o R e por aí vai. Letras grandes nessa forma. Por que a gente não começa com a letra cursiva? Porque o risco ele é mais fácil para quem está começando a aprender. Depois que a criança dominou, aí a gente pode começar a pensar em trocar de letra, fazer as mudanças para a letra cursiva. Porque a letra cursiva é uma letra excelente para o desenvolvimento do raciocínio, para você ganhar tempo na escrita. E você não tira o lápis do papel. Por exemplo, uma das coisas, né? Tem outras, mas uma das coisas é essa. Gente, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Se vocês souberem, vocês me ajudem. Como é que eu faço para fixar o tema? Porque eu vejo, né, tem gente que perguntou aqui, quem é
E eu não sei fixar o tema. Eu gostaria. Deixa eu ver se eu vejo por aqui. Não sei. Não, deixa eu ver. Não é aqui. Não é aqui. E, gente, não sei fixar tema. Não sei. Não sei mesmo. Depois eu vou pesquisar, gente. Prometo que na próxima eu já vou saber fazer isso, tá bom? Bom, aí voltando, né? Então, assim, a gente vai estimulando a criança. Depois você escreve o nome dela para ela escrever. Depois você escreve o dia. Você vai variando, coloca uma palavra. A gente hoje ouviu a história. A história foi do Sítio do Pica-Pau. Quem você mais gostou? Eu gostei da Emília. Então, escreve Emília no quadro. Vocês querem copiar e escrever? Então escrevam. Você está ensinando a copiar. Agora, chegou no primeiro ano. Tudo bem, a criança... E as crianças no primeiro ano chegam muito perdidas com essa organização de caderno. Eles ainda não sabem pegar, abrir. Eles ainda vão aprender. Isso são aprendizados do primeiro ano, né? Aí ele vai lá, pega, abre, beleza. A gente começa a ensinar a abrir na folha certa, não escrever em qualquer lugar, não escrever sempre no alto da folha. Isso tudo é uma coisa que é individual, gente. Por isso a alfabetização dá tanto trabalho e é tão desgastante. Porque é 1 a 1, não tem como. Não dá pra chegar lá na frente e falar, vamos abrir, e foi. Não foi. É bem tete a tete mesmo, que é assim que funciona. E aí, agora... já estamos chegando no segundo ano, já passamos da metade do ano do primeiro ano e a criança ainda não consegue copiar, ainda está muito perdida, pega qualquer parte do caderno. Já foi feito todo um trabalho, porque às vezes também não é só assim, larga para ele se virar e pronto, não, né, gente? Você já fez todo um trabalho de acompanhamento e você está vendo que a coisa não evolui. Não, se você não pega, não indica... E mesmo às vezes você indicando, é aqui. Eu costumo fazer estrela. Cada dia é uma caneta diferente. Eu amo canetas coloridas, essas coisas. Então todo dia é uma estrela, um coraçãozinho no lugar que ele tem que escrever. Para eles não se perderem. Porque eu tenho que ajudar, gente. Eles precisam desse auxílio. Eles precisam dessa mediação. Inicialmente. Desculpa. Bom, então foi aí. Nessa dificuldade. Mas você tá vendo que a coisa não tá fluindo? Aí a gente tem que começar a fazer outras investigações. Qual é a primeira coisa que a gente tem que pedir para fazer? Aliás, isso teria que ser uma coisa assim, para fazer a matrícula na escola, seja pública, seja particular. Audiometria e exame de visão. Porque às vezes a criança não tá enxergando, gente. Eu já peguei criança com problema na escola e tal, não sei o quê. O que era? Visão, óculos, a menina tinha um grau altíssimo. Só que ninguém tinha percebido. Até então. Então tá com problema na escola. Quer dizer, o problema era da escola? Era na escola? Não. O problema era copiar? Não. É porque realmente, quando isso foi começado, porque eles começam a copiar no primeiro ano, eles precisam ter essa autonomia. Era visão, né? E às vezes é ouvido. Tem criança que produz muita cera, o ouvido fecha. Às vezes a criança está com um monte de troca na escrita, é porque ele não está ouvindo, porque às vezes o ouvido está fechado de cera. Eu sei porque eu tenho problema com cera. Depois de adulto eu descobri. Então é uma coisa que é importante. Então assim, já pediu para os seus pais? Já pediu lá na escola? Faz o exame, não custa, são exames muito simples, porque a gente às vezes pensa, ai meu Deus, meu filho está com um transtorno, né, meu aluno está... Ele não tem nada disso, é uma coisa desse tamanho. A criança tem um problema auditivo, a criança tem um problema de visão, pôs o óculos, pronto, rapidinho a criança desenvolve. Então assim, a gente precisa ter um olhar um pouco mais esmiuçado e começar do início, né? Eu acho que esse é o início. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou perguntar, depois eu vou ler outra pergunta e vocês me respondem. Por que vocês acham que a gente ensina forma geométrica logo na educação infantil? Triângulo, quadrado, círculo e triângulo, quadrado, mas a princípio é triângulo, quadrado e círculo. Fala aí pra mim. Por que vocês acham que a gente trabalha isso logo no início? Lá desde o maternalzinho. Bom, aí tem outro tema aqui.
Tem um sobrinho de 8 anos, super inteligente, fala corretamente e corrige os outros, ó, mas não quer ler. Assiste às aulas online, maior tormento em casa, mas não quer ler nada. O que fazer? Bom, eu não tive mais detalhes, né? Porque aqui é uma situação que a gente precisa de detalhe, um pouco mais de detalhes. Primeiro, eu imagino que ele saiba ler, que eles têm consciência que ele sabe ler, porque ela diz que ele não. Eles têm, eu acredito, não sei, que ele saiba ler, né? Corrige os outros, a fono já deu alto, quer dizer, problema de fono, acredito que não. Bem-vinda, Fernanda. Assiste às aulas online e assim, essas aulas, eu acho que os professores eles têm procurado se reinventar bastante, fazer aulas interessantes, né, para que alcance esse público que tá aí do outro lado, porque não é mole não, né? Não é fácil dar aula, aliás, aprender a dar aula online de uma hora para outra, né? Coisa que a gente, em fevereiro a gente não imaginava e em março a gente estava fazendo. Mas ele não quer ler. Bom, primeiro ponto, saber se realmente a criança sabe ler. Porque se a criança de fato está alfabetizada, aí é uma coisa, né? Se não está, tem que ver onde é que está essa alfabetização. Porque você pode saber se uma criança sabe ler de outros modos. Quer ver um modo interessante? Bota umas palavras em cima da mesa e pede para pegar. Pega a palavra tal. Ele não precisa ler para você. Mas é claro, né? Você não vai botar, por exemplo, que se o povo é esperto, se ele é esperto, você bota pipoca. A única palavra com P, com PI, é a pipoca. Quer dizer, ele sabe que é com P, pegou, né? Só a palavra, sem figura. Nesse momento eu não quero trabalhar figura. A palavra, porque eu quero saber se ele sabe ler. Porque tem criança que esconde que sabe ler. Esconde mesmo. Não gosta, tem outras dificuldades. Essa é uma dica. Aí você já vai começar a pescar se ele sabe ler, se ele não sabe. Porque você pode começar com uma letra, você pode espalhar as letras, pega a letra tal, pega a letra tal. Depois a sílaba, palavra, frase. Fica aí, para saber se sabe ou não. Se a criança sabe ler, mas ela tá com essa dificuldade, a gente precisa. A gente pode também, para estimular essa leitura disfarçadamente, é uma estratégia que eu uso demais, gente, no consultório. Demais. Leitura em jogos. Dentro do jogo, você tem que ler a carta do jogo, você tem que ler se é uma trilha, você tem que ler o que tá ali no quadradinho que seu peão caiu. Você tem que ler a regra do jogo e aí você pode fazer uma adaptação dessa regra para poder a criança ler, né? Porque às vezes são umas regras muito grandes, você pode resumir. Você trabalha com leitura sem dizer assim, vamos agora ler. Porque se a criança está desviando, tem alguma coisa aí, alguma dificuldade está acontecendo. Então, assim, é uma estratégia que eu uso bastante. Leitura com jogos diversos. Aqueles jogos que estão aí na sua casa. E você ajuda, não conseguiu ler, você dá uma forcinha. Não é você ler pra ele nem falar na frente dele. Você tem que dar o tempo. Seja bem-vinda, Michele. Você tem que dar um tempo pra ele entender. Vai, gente, aperta aí o coraçãozinho pra live subir. Você dá um tempo e você faz isso. Porque aí você estimula a leitura. Toda noite, né? Ou 2 vezes na noite. Bem-vinda, Mariane. Você vai lá, você escreve, você joga um jogo diferente, a criança está lendo outras coisas, ela está lendo sem necessariamente você falar, agora vamos ler. E também fazer a leitura em família. Eu já trabalhei muito, eu já fiz muito isso com meus pacientes também, crianças com essa mesma dificuldade de ler, desenvolver a leitura. Porque, gente, ler é igual andar de bicicleta, você só aprende lendo, você só aprende andando. O que eu fazia? Eu combinava com a criança, a gente vai escolher um livro, você vai ler um pedaço e eu vou ler outro. Se a criança está muito no início, ela vai ler uma frase e eu vou ler um parágrafo. Se a criança vai evoluindo, ela vai ler uma página e eu vou ler outra. Porque, gente, ler dá trabalho para o nosso cérebro. Então, ele precisa funcionar. Então, a gente precisa desafiar. A gente não pode deixar para lá. E para você, pai e mãe que está em casa, estimula a leitura. Meu filho, pega isso. Mas eu não sei o que é. Procura. Eu quero alguma coisa
com o nome tal. Hoje eu comecei a fazer isso com a minha filha, fazer uma brincadeira. Procura alguma coisa em casa com a letra A, que comece. Aí ela veio com uma outra coisa qualquer, ela, não, mas eu não achei nenhuma abelha. Eu só tinha isso, aí trouxe uma bonequinha, uma boneca. Aí eu comecei com ela, boneca. Tem a letra A? Não, tá no começo? Ah, não. Aí ela foi percebendo que tinha a letra A, mas só no final. E eu trabalho muito com isso com ela. Uma coisa chamada, gente, a gente vai ter uma live sobre isso. E também eu tô preparando um curso para alfabetizadores. Mas não são só professores, não, gente. É para os pais e mães que estão aí também no sufoco, tentando ajudar seus filhos em casa. Então, esse curso vai vir para agosto, né? Fiquem atentos. Aqui, ó, a Ângela colocou, eu tinha vergonha de ler. Sim, tem muita criança que tem muita vergonha, tem crianças muito tímidas, tem crianças com mutismo seletivo, a criança não fala dentro da escola, não fala. Entendeu? Eu já tive um aluno assim, no meu primeiro ano eu tive de um tudo, gente. De um tudo. Se eu não desistir naquele primeiro ano meu de escola municipal, eu não desisto nunca mais. Porque eu tive de tudo. Inclusive um aluno assim que eu não sabia nem que tinha esse nome. Então, assim, você vai descobrindo estratégia, você vai traçando estratégia para aquela criança e desenvolvendo. Outra coisa, e alcançando. Então, assim, para esse menino o que eu sugiro é isso. O que dá para fazer dentro de casa é isso. Vai caçando outras formas. Vai fazendo combinados. Lembra? Combinado não sai caro para ninguém. Então, combina com ele. Vamos ler. Ó, vamos fazer assim. Toda sexta-feira é dia do livro. Que livro que a gente vai ler na sexta? Você escolhe. E combina. Se tá muito difícil, deixa a criança ler o título, mas ele precisa ler alguma coisa, tá? Para que essa alfabetização avance. E a alfabetização também não é um ano só. Por isso tem esse ciclo do primeiro ao terceiro ano. Por isso não dá pra gente dizer muita coisa se a criança tem transtorno e tal. Ainda dentro desse período, porque ela está em processo. E tem crianças que são mais lentas mesmo. E também tem crianças que não têm estímulos adequados em casa. Tem crianças que ficam em casa, e isso pode ser com baixo poder aquisitivo ou alto. Mas a criança não tem ninguém que estimule ela. Às vezes não tem ninguém que converse, que faça perguntas. A criança precisa de perguntas. Quer que seu filho se desenvolva? Faça perguntas para ele e ajude ele a pensar nas respostas. Isso é ótimo, né? Bem-vinda, Simone. Então, assim, bem-vinda, Carolina. Vai fazendo pergunta, bota esse cérebro para funcionar. Os cérebros das nossas crianças precisam ser desafiados, né? Quando a gente evolui, quando a gente tem um desafio, você tem que pensar, você tem que seguir. Agora eu vou voltar lá, porque que eu falei que a gente ensina as formas geométricas, né? Triângulo, círculo e quadrado. Porque são as formas básicas das nossas letras, caixa que a gente chama de caixa alta. A gente não ensina forma geométrica à toa. É para a criança já ir reconhecendo aquele formato. Entendeu? Então eu vejo muito como é o primeiro passo. E muitas vezes a gente ensina as coisas e não sabe por quê. Então passar o dedinho no formato, pegar a peça de madeira, brincar com a peça de madeira, circular a peça de madeira com um lápis, com giz, com o que tiver, no chão da sala, no chão da escola, no chão, no quintal, gente. Tá bom, mãezinho, não vou falar que pode fazer no chão da sala de casa, nem nas paredes, mas você pode usar outros papéis. Isso é importante, isso enriquece, isso está ajudando essa criança a desenvolver essa escrita também, né? Tá aqui, Ângela mandou mais uma perguntinha. Você acha que o professor tem que acompanhar a turma nos 3 anos? Não acho, não. Mas assim, mas aí é muito... Aí depende, né? Tem uma questão pessoal e tem a questão da direção da escola. Porque tem gente que não é boa alfabetizadora, gente. A alfabetização, a gente tem muito uma coisa de se identificar. Se você gosta de alfabetização, você gosta, vai lá, pega firme e vai. Tem gente que não se identifica, porque ainda é um trabalho muito miúdo de 1 a 1. Então, assim, é bom que seja? Porque você tem começo, meio e fim. Você acompanha todo aquele processo, todo aquele desenvolvendo. É interessante? Eu acho interessante. É isso que eu pretendo fazer nos meus anos que ainda me restam.
mas eu até então nunca tinha feito. O máximo que eu tinha acompanhado era por 2 anos. Uma turma. E eu tenho pouco tempo de município, gente. Eu só tenho uns 20 anos de município. Então, assim, nesses 20 anos, esses últimos 4, eu tenho acompanhado a minha turma. E eu vou com eles, se Deus quiser, até o ano que vem, se a minha diretora permitir também. Né? Se tudo correr bem. São 4, 5, eu vou fechar, mas é interessante por conta disso, porque a alfabetização ela não se encerra no final do primeiro ano, ela continua no ano seguinte e ela vai até a produção de texto que acontece no terceiro. Então, assim, eu acho interessante, mas também para quem sabe o que está fazendo, porque você precisa ter uma consistência grande e isso precisa de dedicação, de estudo. Ó, tô aqui, ó, tô lendo, ó. Estou estudando, esse livro é novo da Magda Soares, ela fala muito sobre alfabetização, letramento. A gente tem que se manter se atualizando, estudando. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, gente. Atualmente o ciclo de alfabetização da Gisele são 3 anos, mas caso a criança não alcance o esperado para o primeiro ano do ciclo, já seria o caso dos pais procurarem um reforço para o filho não deixar de acompanhar a turma? Eu acho que a questão não é a criança acompanhar a turma. Acho que a questão é maior. Eu acho que assim, a criança tem... Não é que assim, espera o terceiro ano para ver no que vai dar. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso que eu tô falando. Socorro, não. Chegou o final do primeiro ano. Você vai lá ver. Vamos lá, observar. A criança não tá escrevendo, a criança não reconhece nada, a criança reconhece só letras soltas, não lê, não aprendeu a ler ainda. Vamos observar. Aí a gente tem que, assim, vamos começar a correr atrás, vamos começar a ver. E também procurar os profissionais, porque não é só o reforço. Porque talvez para alguns o reforço, o que tem que ser o reforço? O reforço não é só também assim, vai pro reforço escolar. Aí chega no reforço escolar uma explicadora, muitas vezes é a professora, outras vezes não. E deixa lá a explicadora mais 10. Não adiantou nada, gente. Lembra que eu falei? Nesse primeiro ano, a família, ela é fundamental. Mesmo que os pais não sejam professores. Sabe por quê? Eu digo família porque às vezes quem vai sentar do lado da criança não é o pai, não é a mãe, mas é a avó, é a tia, é alguém. Essa criança precisa de alguém do lado dela junto para fazer as atividades junto, dar aquele apoio, né? E muitas crianças não têm esse apoio. Não tem na escola, não tem em casa. E aí a alfabetização fica mais comprometida, porque é ele por ele mesmo, né? Então a criança precisa muito de ajuda, desse reforço, desse apoio. Esse apoio, ele é fundamental desde o primeiro dia do primeiro ano. E se, mas realmente, não, na família o pessoal já começa a brigar e briga com a criança o tempo todo, então aí vamos procurar um profissional. E vendo que a situação não está avançando, ou está avançando pouco, ou essa criança já chegou no segundo ano e daí ainda não tá, essa criança já está indo para o terceiro ano e ainda não lê, aí vamos procurar outros profissionais. Vamos procurar uma psicopedagoga, né? Tem muitas psicopedagogas excelentes, com trabalhos muito bons voltados para a alfabetização. Vamos procurar uma fono. Existe um exame que todo cliente, todo paciente meu faz, eu mando fazer. Aliás, todo que chega com esse tipo de queixa eu mando fazer, porque a gente tem que saber, gente. Porque uma coisa, lembra que eu falei da audiometria lá no começo da live? Uma coisa é a criança escutar bem, outra coisa é como é que este cérebro está processando o som que chega. Porque às vezes esse som tá chegando lá, mas tá chegando complicado. Às vezes a criança não sabe direcionar a atenção e é tudo por uma questão auditiva. Por exemplo, para um instante, eu vou parar de falar 3 segundos e escuta os sons que estão ao seu redor. Quantos sons você escutou? Precisa nem, pode escrever. Se não quiser escrever, bota só o número. Eu já escutei um monte de coisa aqui. Eu escutei meu esposo dando aula no quarto. Eu escutei o barulho do ventilador. Quantos sons você escutou? Então, assim, a gente precisa... E esse exame é um exame feito pelas fonos, por algumas fonos. Quem tiver desejo de fazer, eu tenho uma excelente para indicar. Ela faz esse exame, é muito bom. A gente tem um monte de sons. Só que quando eu paro de falar e eu peço para vocês ouvirem,
ou quando eu volto a falar, vocês estão me dando atenção. Então, vocês têm que... vocês conseguem ignorar os outros sons para me dar atenção. Não é isso? É isso que vocês fazem. Só que às vezes a criança não tem essa capacidade, ela precisa desenvolver, ela precisa de um treino mais específico para desenvolver essa capacidade, né? Criança com problema de indisciplina e falta de concentração, pode ter dificuldade para se alfabetizar? Com certeza. E às vezes não é só o indisciplinado, não. Porque o indisciplinado, ele não sai debaixo do olho da professora, mesmo que ela não queira. Ô fulano, senta. Ô fulano, volta aqui. Ô fulano, não sei o quê. Ela chama ele o tempo todo. O problema maior, sabe quem é? São os TDA. As crianças têm déficit de atenção, mas não têm hiperatividade. Sabe por quê? Ele passa batido no meio da turma. Porque ele não dá trabalho. E aí, na correria, a gente às vezes esquece dele, porque ele não se faz lembrar. Ele não é aquele que vai levantar a mão para perguntar, ele é aquele que vai estar parado lá e passou uma borboleta. Ele foi embora com a borboleta. Vai voltar só 2 horas depois. A cabeça voou para 1000 coisas. Então, assim, pode ser. E por isso é bacana. Lembra que eu falava do corpo lá no começo? Por isso é bacana a gente brincar com muitas coisas que trabalhem a atenção com relação à indisciplina. A atenção, a concentração, uma coisa chamada controle inibitório. Sabe o que é isso? Esperar a vez. Esperar a vez é ótimo. Já brincaram de gato-mia? Gato-mia é muito bom para desenvolver isso. E também é uma brincadeira boa que você faz com todo mundo sentado na sala, acalmando as crianças. Às vezes veio do recreio muito animados, né? Ó, gato-mia é assim, você escolhe uma criança, todo mundo de olho fechado, você escolhe alguém, essa criança tem que miar, e os amigos têm que descobrir quem foi. E isso só se faz com silêncio. Ó, brincadeirinha tranquila. Eu adoro brincadeira assim, gente, que não precisa de muita coisa, não precisa de muito espaço, que você faz em qualquer canto, que não precisa de nada, né? E você trabalha aquilo que a gente mais precisa. Hoje as pessoas falam muito e escutam pouco. E as nossas crianças a mesma coisa. A gente precisa de trabalhar essas coisas também. O silêncio, o falar, o ouvir, o brincar, fazem parte da formação. Não concordo. Tá aqui, Lília. Não concordo do professor seguir a turma por muitos anos. Acredito que a criança precisa ter outros olhares da educação. Nenhum professor tem a mesma visão. É verdade, Lília. Cada professor é cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de trabalhar, o outro a gente sempre vai complementar os trabalhos. Eu, durante muito tempo, não acompanhei. Aí agora veio essa turma que eu estou acompanhando e provavelmente vou até o final, mas eu não acredito que eu faça isso outras vezes. Mas eu acho que por um período, principalmente nesse período de alfabetização, é interessante. Pode ser interessante, por isso que eu falei. É bom ter um bom professor. E também é bom essa equipe de alfabetização ser bem fechadinha, né? Porque aí o trabalho flui dentro do grupo. Vamos lá. Muitas vezes só reparamos nas crianças que não param quietas. É isso mesmo, Ângela. É isso mesmo. A gente presta muita atenção no fulano que não sossega, porque ele te dá trabalho. Ele faz a gente olhar para ele o tempo todo. Ele está sempre embaixo da nossa atenção. O problema é o quietinho. O quietinho passa. Então é muito bom. E tem muitas brincadeiras, muitas coisas que você está desenvolvendo requisitos para uma alfabetização de sucesso. Por isso eu falei tanto educação infantil. Educação infantil tem muita coisa para fazer, né? Até chegar lá, até chegar no escrever, no ler efetivamente, né? Não é besteirinha, não. Por isso que é muito sério quando a gente pula uma criança de ano, porque a gente está tirando dela um trabalho que pode fazer uma estrutura muito boa. Você não troca, quando você está fazendo alicerce da casa, você não deixa de usar cimento. Ou você, não, vou usar só metade do cimento, que já está suficiente, né, do que o que é projetado para ser usado. A gente não faz isso, porque a gente tem que se preocupar primeiro com o alicerce. Depois a gente sobe, depois a gente bota o telhado. Tem gente querendo botar o telhado, que é a alfabetização, e esquecendo que se não tiver coluna, se não tiver um alicerce bem feito em coluna, não fica de pé. Por isso, tantas pessoas que leem não entendem absolutamente nada do que leem. Analfabetos funcionais. Por isso, a gente tem tanta gente chegando às universidades semi-analfabetos. E, gente,
Eu já dei aula em pós-graduação. Então, assim, eu vi uns trabalhos que eu fiquei assustada. Sabe por quê? Porque você pede uma coisa e vem outra. Mas, assim, coisas muito nada a ver com o que você pediu. Entendeu? Então, a questão de compreensão, de interpretação de texto vai além. Vai além. Vamos para outra pergunta aqui. Meu aluno está entre 6 e 7 anos, vai fazer 7 anos em setembro, quer dizer, ainda é aluno do primeiro ano, mas só escreve os nomes com a letra fora de ordem, só reconhece as vogais, não sabe os nomes dos parentes próximos, não sabe dizer quantos anos tem, muitas vezes não consigo compreender o que ele fala. Ela escreve mais coisas, mas assim, o que acontece? Todo esse desenvolvimento, porque, gente, e no curso eu vou falar um pouco disso, né? O que é esse preparo inicial. Mas tem crianças que podem ter transtornos, sim. Essa criança é uma criança que talvez possa ter, porque não é natural, porque o aniversário da criança, para ela, é muito significativo. Normalmente é muito significativo. Quantos anos ela tem, ela fica esperando para fazer o próximo aniversário. Mesmo que essa família não seja uma família que faça festa, essas coisas. Mas para a criança é muito marcante. Ai, tenho 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Mas você percebe que é uma criança que não sabe quantos anos tem. Uma criança já com 6 anos, ela é uma coisa muito natural. Que ela já saiba. Trocar as letras, a criança com 4, 5 anos, que está aprendendo a escrever o seu nome, o primeiro nome, que aqui a gente não está nem falando do nome todo, falando do primeiro nome, com caixa alta. A criança trocar as letras de lugar é natural, ela está se desenvolvendo ainda, está em desenvolvimento, sem problema nenhum. Agora, essa criança já está chegando, né? Aí a gente já está no primeiro ano e a criança não está dando conta do nome dela ainda. Ela ainda troca a letra de lugar. Trocar a letra está mostrando pra gente que tem alguma coisa que ainda não está no lugar. Essa lateralidade ainda não está bacana, essa organização do corpo, essa coordenação motora fina, essa noção de que a gente escreve, que a gente tem uma ordem. A gente escreve de que lado para que lado, gente? Escreve aí pra mim. De que lado para que lado que a gente escreve? Essa criança ainda não construiu esse conhecimento. A gente não escreve da esquerda para a direita? Aperta o coraçãozinho. Tá gostando da live? Aperta o coraçãozinho, gente. A criança, a gente escreve da esquerda para a direita. Se a gente escreve nessa posição, ele ainda não aprendeu isso. E isso a gente vai aprendendo como? Como é que a gente vai ensinando isso para a criança? Além da marquinha no caderno. Com textos, mostrando textos escritos, seja na televisão, seja através das aulas online, seja em cartazes na sala. Por isso a gente trabalha com cartaz com coisas escritas. Músicas, poesias, parlendas, adivinhos, qualquer coisa que se quiser escrever na escola. Tudo lá escrito, porque a gente mostra isso e a gente lê com as crianças. Assim tem que ser na nossa casa para crianças de alfabetização. Vamos ler com eles e vai com o dedo em cima, mesmo que você está lendo o livro em casa, vai com o dedinho assim em cima. O que você está mostrando para a criança é que a gente vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso é uma coisa que a gente vai mostrando e vai exercitando. Então tem gente que essa criança ela ainda não aprendeu, não desenvolveu isso. Então assim, pode ser um transtorno? Até pode. Mas também pode ser falta de estímulo? Pode. A gente não sabe. Será que alguém lia para essa criança? Será que alguém estava pegando essa criança? Senta aqui, vamos lá. E fez esse movimento? Na sala de aula, será que isso também era feito? Porque, gente, eu leio para minha filha desde que ela era bebê. Ela entende? Não entendi, agora entende. Mas eu já estava mostrando e ela já muito pequena não pegava o livro de cabeça para baixo. Entendeu? Então são estímulos. A gente estimula a criança a se desenvolver. E assim como tem a leitura, por exemplo, quer ver uma coisa que eu trabalho muito quando a criança faz isso? E é uma brincadeira super legal pra gente fazer à noite em casa. Todo mundo tem celular com lanterna. O que eu fazia com a criança? Eu apagava a luz da sala, ia jogando luz na parede e a criança tinha que ir botando a mão. O que eu fazia? Fazia da esquerda para a direita, de cima para baixo. Porque são
é o alicerce da nossa casa, gente, que a gente tem que construir. Com essa criança, ela precisa de muitos jogos que passem pelo corpo, antes de chegar no papel, antes de chegar no caderno. Ela precisa escrever o nome dela, vai usar a letra móvel, ela vai escrever muito, ela tem que escrever todo dia, 3 vezes. O número de cópias adequado, diante dos meus estudos, tudo mais que eu tenho visto, são 3 vezes por dia. Mas fazer todos os dias. Todo dia essa criança precisa. E se não der 3, pelo menos uma. Mas todos os dias. Um dia escreve com alfabeto móvel, outro dia escreve com tinta, outro dia escreve no feijão, antes da mãe botar o feijão no fogo. Outro dia, depois lava de novo o feijão, não tem problema. O outro dia ela vai pular em cima das letras do nome dela na ordem. Então, se o nome é Bruna, primeiro, qual é a letra que começa? B, depois, o R, depois. Qual é a última letra do seu nome? Brincar com essa criança. Desenvolver também a consciência fonológica. Essa palavra tem a letra A? Onde é que tá? No começo, no meio e no fim. O seu nome tem letra A? O seu nome tem letra U? Vai fazendo pergunta, vai fazendo essa criança pensar. Às vezes ninguém fez pergunta para essa criança e estimulou esse raciocínio. Eu já recebi criança também no consultório que eu tinha a nítida sensação que ele não entendia absolutamente nada que eu falava. E ele também não sabia nome dos parentes próximos, amava o avô, não sabia o nome do avô. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui estimulando. A primeira coisa que eu fiz, eu já falei isso aqui em live. A primeira coisa que eu fiz, ensinei meu nome. Eu sou a tia Ana Paula. E eu não me incomodo que me chame de tia. Eu sou a tia Ana Paula. Seja bem-vinda, Lidiane. Sou a tia Ana Paula. E qual é meu nome? E de vez em quando, no meio da sessão, qual é meu nome? Aí ele fala. E o que eu fui fazendo com isso? E eu fui pedindo à mãe que fizesse a mesma coisa, porque são coisas que passam batida. Coisas que a família tem que ensinar e que às vezes esquece. O nome todo da criança, pra criança. Mas não é escrever, não. A princípio é falar mesmo. Qual é o seu nome todo? O seu nome todo é esse, esse, esse. Eu tenho uma história ótima com a minha filha com essa história de nome. Quando eu tava brincando com ela com isso, um dia eu tava esperando meu esposo, que foi consertar o computador e tal, aí eu tava brincando, conversando com ela sobre isso. Aí ela parou assim, o nome da minha filha é enorme, né? É Ana Luísa Loureiro de Moraes Fabiano. Aí ela parou, ela falou, me olhou, Fabiano? Aí ela, já sei, Fabiano de menina. E durante um tempo na vida, o nome dela se tornou Ana Luísa Loureiro de Moraes Fabiano de menina. Porque ela não... Pô, como é que é assim que eu me chamo Fabiano? Não, eu sou Fabiano, mas de menina, porque eu sou menina. Ela já estava construindo essa noção de ser menina, ser menino, enfim, pequenininha, estava com 3 para 4 anos nisso, acho que era mais ou menos isso. Então, assim, mas a gente precisa ensinar e a gente precisa estimular. Como é que você estimula? Com a pergunta bem feita. Não é a pergunta no sentido de cobrança, mas a pergunta: o que você fez hoje, meu filho? Conta pro seu pai o que você fez hoje. Conta pra sua mãe. Sabe que você está trabalhando nisso? Memória. Porque às vezes a criança não sabe contar como foi o dia, ela não sabe relatar. E aí a gente chega lá no primeiro ano, no segundo, terceiro ano, que é que ele escreve história. Ele não sabe contar como é que foi o dia, gente. A primeira organização é da palavra. Então a alfabetização, ela abrange muita coisa. Abrange muitos estímulos primeiro. E o primeiro que a gente tem que se ocupar, por isso a educação infantil tão importante, é justamente a oralidade, organizar no falar. Organizar essa lista. E, se necessário for, começar a conversar com essa família para começar a procurar especialistas que possam ajudar, né? Isso é muito importante para que essa criança não fique, às vezes, arrastando, gente, rótulos terríveis, né? Tem criança, porque as crianças também não são fáceis, não. Chama o colega de burro, chama mesmo. Ah, é bullying. Pois é, e pode virar um bullying. E como é que essa criança vai se relacionar com isso? Como é que vai ser? Será que ela vai saber se resolver bem? Né? Será que ela vai ter instrumento? Será que ela não vai começar a se achar também? E aí, essa alfabetização acaba ficando ainda mais comprometida do que já está. Então, são muitas coisas para a gente atentar e procurar ajuda mesmo quando necessário. Né? Procurar ajuda para todas essas coisas. Bom, a gente já está chegando ao final. Eu quero dar parabéns mais uma vez para a Elaine.
que quem foi sorteado, gente, foi sorteado. Eu me inscrevi, eu entrei também no sorteio, porque os livros não fui eu que doei, eram 2 livros e quem ganhou foi a Elaine e eu. Mas eu já me comprometi aqui que eu vou ler e vou sortear de novo, tá bom? Não vou marcar o livro, vou deixar direitinho, vou botar só uma dedicatória e vou sortear de novo o segundo livro. O primeiro foi a psicopedagoga Elaine, que aí depois eu vou falar com ela, porque ela hoje também tá fazendo live, né, lá no canal dela. E quero agradecer muito a presença de todo mundo. Se ainda dá tempo para mais uma perguntinha, se alguém quiser mandar, né, pra gente encerrar. Acho que eu respondi todas as questões que surgiram. Espero ter respondido bem. Amanhã a gente vai ter uma live muito especial com a psicóloga infantil, Gabriela Andrade. Ela vai conversar com a gente sobre ansiedade infantil. E na outra semana a gente vai ter mais um falando sobre dificuldades de aprendizagem, né? Dislexia, transtorno de aprendizagem, né? Dislexia, disgrafia, descalculia. Na próxima semana, na próxima quinta. Então, assim, a gente tem aí... Amanhã a gente se vê de novo. Vai ser esse assunto super bacana. A Gabriela é uma fofa. Trabalha muito, tá trabalhando com esse público nesse momento de pandemia. Então eu acho que vai ser um momento muito rico, muito bacana. E eu aguardo todo mundo aqui amanhã também, tá bom? Ó, um super beijo. Fica atento porque vai sair o curso de alfabetização já, tá? Tá no forno, daqui a pouco ele vai estar disponível para todo mundo, ó. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!